Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa liturgia dominical, nosso 23º domingo do tempo comum, ano A, São Mateus, nosso 42º encontro. Como cristãos e seguidores, discípulos de Jesus hoje, somos agentes da caridade fraterna. A correção do próximo é um ato de caridade, de amor ao próximo. Pois temos consciência que Deus quer a vida e não a morte do pecador. No Evangelho de hoje, vemos a insistência de buscar a reconciliação com o próximo. A vida do outro, o próximo, tem a ver também com a nossa vida. Não somos isolados no mundo, mas irmãos, irmãs que querem o bem um dos outros, querem a vida do outro. Aquele que em Cristo Jesus fez a experiência vital de ser perdoado e amado, sabe que não se deve nunca, jamais fazer o mal ao próximo, mas cumprir a lei do amor, que se realiza na relação com o irmão, irmã, no amor mútuo. A antífona de entrada é tirada do Salmo 118, 119, 118, versão grego-latina, 119, versão hebraica, são os versículos 137 e 124. É um salmo onde se celebra a lei divina. É um salmo também do pós-exílio da Babilônia. A comunidade orante, reunida para celebrar a Eucaristia, tem consciência e reconhece a justiça divina. Justiça essa que, diante do mistério divino, o ser humano jamais pode entender sua profundidade, devido ao limite de sua compreensão, do seu entendimento. A justiça divina é tão superior que o critério humano nenhum pode imaginar. E que, então, diante dessa justiça, os fiéis em oração, que vêm celebrar a fé vivida, seja então reconhecido a justiça divina, mas também a sua misericórdia. O amor divino jamais pode ser pensado pelo ser humano na sua intensidade, pois o ser humano não pode imaginar essa dimensão, o tamanho dessa misericórdia que ele tem para conosco. Justiça e misericórdia são realidades superiores à capacidade humana. Esse ser humano limitado em seu conhecimento e, por isso, é sempre restrito à sua capacidade de entender os mistérios divinos, realizados hoje nesta Eucaristia. A primeira leitura é tirada do profeta Ezequiel, capítulo 33, do versículo 7º ao 9º. O profeta em sua missão não pode se omitir diante do seu ministério. Ele deve anunciar a vontade divina e corrigir as pessoas. Cabe à dimensão profética ser vigia atenta para a casa de Israel, chamando o povo eleito à conversão. Voltar para a aliança, numa vida de compromisso ético com Deus e o próximo. O profeta deve ser fiel à palavra divina e anunciar o que Javé quer dizer. Não pode ser um falso profeta que segue seu próprio espírito e inspiração, como que cegos, como o que está acontecendo, com aquilo que está acontecendo, e permitir que o povo se extravie por falta de alerta e instrução. O profeta fala em nome de Deus e deve advertir o povo segundo a mensagem divina. O profeta que não advertir o ímpio, o pecador que rompeu com a aliança, e o profeta que não advertir o ímpio sobre sua conduta, porque ele deve viver de acordo com a justiça, a lei, no Novo Testamento corresponde viver segundo a misericórdia e amor divino. Então,
Deus vai pedir a este profeta contas da morte do pecador, pois morreu sem ser advertido em sua conduta. Aquele que se omite é culpado de pecado, de morte do próprio pecador. O que não obedece à lei, seu fim será a morte, por escolha dele. Mas ele deve ter consciência de que aquilo que ele faz se opõe ao caminho de Deus. Isto o profeta deve dizer. Mas se o profeta foi fiel à sua missão, anúncio, denunciando o que o ímpio faz, seu erro, isto é, na busca de provocar nele conversão ou arrependimento, então o profeta, que cumpriu sua missão, terá sua vida salva e será isento da culpa do ímpio. A salvação se encontra no arrependimento. Quem ama o próximo quer sua salvação e fará de tudo para que ele se salve, se arrependa. A omissão é trair a missão divina, é ser cúmplice do erro e da morte do próximo. O salmo responsorial é o Salmo 94, 95, 94, versão grego-latina, 95, hebraica, e é uma exortação ao louvor de Deus. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 8. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Um convite à conversão, o abrir o coração à voz de Deus, e não fechar o coração, para que a própria ação divina possa agir e produzir a salvação naqueles que, em determinado momento, pecaram. A primeira estrofe é tirada do versículo 1 e 2. É um convite à comunidade a se unir à oração no templo, a se unir na alegria, a clamar a Deus que salva, que possamos transformar esta alegria em louvores na liturgia, e essa liturgia possa celebrada com cantos de júbilo. A segunda estrofe é tirada dos versículos 6 e 7. O salmista convida a todos a reconhecer Deus em adoração, em prostração de joelhos. Ele é o pastor do seu povo. Seu povo é o rebanho, as ovelhas. É Javé que conduz o povo eleito. A terceira estrofe é tirada dos versículos 8 e 9. É uma súplica. Se recorda a experiência do povo de Deus no êxodo, no deserto, que resistindo, fechou então o coração a Deus. Aquilo que aconteceu em massa não se repita e o povo possa se abrir agora, no pós-exílio, à conversão. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo de 8 a 10. A única dívida que devemos ter com o próximo é a dívida do amor recíproco. Todas as outras dívidas que temos tiram nossa paz, nosso equilíbrio, e nos faz escravos dos devedores. A dívida do amor ao próximo nos faz livres, devedores do mandamento do amor. Amai uns aos outros como eu vos amei. O amor realiza a plenitude dos mandamentos da lei. Paulo cita os mandamentos em relação ao próximo, na leitura que escutamos, e diz que todos os mandamentos encontram sua raiz, realização e plenitude no amor ao próximo, uma relação que também nos implica neste amor. Aquele que descobriu esta fonte de amor, jamais, nunca fará mal contra o próximo. O evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20. É o evangelho que nos ensina a correção fraterna. Jesus, neste evangelho, quer nos expor que a comunidade igreja, não humanamente, na sua realidade humana, não é perfeita. A eleição divina faz a comunidade ser santa e portadora de santidade. Mas a igreja é composta também de homens imperfeitos. A pergunta é: o que deve acontecer se o irmão ou irmã pecar contra você? Irmão e irmã era um termo usado para designar os pertencentes à igreja, isto é, formavam a família de fé, onde Jesus é o irmão maior. O pecado aqui é um pecado público que atinge diretamente e fortemente um outro.
Jesus dá 3 passos pedagógicos para tratar, o próprio irmão e trazer o irmão à conversão e à comunhão com a igreja. O membro da comunidade ferido por outro, mostra uma questão de caridade, de unidade também para toda a igreja. Aqui o primeiro passo deve ser dado pelo ofendido, a sós. Pecar contra o outro é coisa séria, rompe as relações, necessita uma ação restauradora. No livro Levítico, capítulo 19, do versículo 17 e 18, encontramos a passagem que diz: não odiarás o teu irmão no teu coração, mas o repreendê-lo-ás, para que não incorra em pecado por tua causa. Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Se o irmão te escutar, então ganhaste teu irmão, de Jesus. Mas pode ser que o irmão de fé resista à correção. Então, se deve dar o segundo passo. Deve-se chamar 2 ou 3 testemunhas para tentar resolver a questão. A testemunha é aquela que representa a autoridade, o desejo de trazer a reconciliação do pecador para a comunidade e igreja. Mas as testemunhas não devem levar o caso ao público. Deve-se manter no campo privado, sem expor o culpado e aquele que foi ofendido. Agora, não resolvendo a questão, sobra a terceira instância. Agora a questão se torna pública, pois ofende e coloca em risco toda a igreja e a comunhão da igreja. Se torna uma questão de todos. Deve-se considerá-lo como um cobrador de impostos ou um pagão. Mas isso não significa excluí-lo permanentemente, pois ao recusarem a comunhão, se tornam eles mesmos, pela resistência à correção, diferentes dos discípulos, que mantêm a unidade e comunhão com a igreja. Jesus mesmo não excluiu os cobradores de impostos e pagãos. Assim, a igreja deve considerar os relutantes à conversão e à comunhão como alguém que precisa ser novamente conquistado para a comunidade dos discípulos. É insistência no amor, não na lei radical e sem vida, é uma reconquista, não uma exclusão total. A história da igreja nos ensina como era a atitude que se tomava com os pecadores públicos. Os que depois da conversão e batismo tornavam a pecar e a viver a vida antes do batismo. A pessoa devia ser apresentada a toda a igreja. Se deveria ali colocar a questão que feria a comunhão e a unidade da igreja. A igreja decidia sobre o perdão ou não, devido à gravidade. Ela tinha de prevenir os membros mais fracos para manterem a vida íntegra depois do batismo. Cabia ao bispo e presbíteros dar a sentença. No início da igreja, a penitência era de 1 ano, 3 anos até 30 anos. Alguns deveriam esperar o leito de morte para poderem receber absolvição e reconciliação, a comunhão da igreja, recebendo então o viático. Depois da penitência cumprida, é que seriam acolhidos à comunhão, isto é, a participação da Eucaristia. A Eucaristia era negado enquanto eles faziam penitência. Eles podiam participar em lugar separado na igreja, da Eucaristia, mas somente na liturgia da palavra. Após as preces da comunidade, o bispo abençoava os pecadores. Eles eram chamados energúmenos, e aqueles que se preparavam para os sacramentos do batismo, crisma e Eucaristia. Eles eram então enviados a um lugar à parte. Ali eram assistidos por um diácono que ensinava a doutrina e também faziam exortação para que permanecessem firmes na penitência. Eles não podiam participar da Eucaristia. Eles só eram admitidos à comunhão e unidade no dia em que recebiam a comunhão plena, o perdão, e aí podiam participar da Eucaristia. Este costume durou até o tempo em que São Columbano
no ano 540 a 615, ele morreu no século VII, um monge beneditino introduziu na igreja a confissão auricular. E era para evitar os rigores e constrangimentos que a penitência e confissão pública gerava. Mas essa atitude não implicava facilitar, mas apenas ter um contato fraterno com o pecador que vinha pedir perdão. A confissão comunitária tem o mesmo efeito. A absolvição é uma só. Não existe absolvição de primeira e segunda. Mas o sentido propedêutico e terapêutico da confissão auricular é mais humano e tem um contato com a intimidade do pecador, com a igreja que é médica, que tem um remédio para a cura espiritual. A confissão aqui é auricular, é para ouvir. Não deveria ser visual, não era para expor o penitente. E cabe ao sacerdote manter todo o segredo e silêncio da confissão feita, sob pena de ser proibido de exercer o ministério presbiteral, se por acaso o pecado confessado a este padre, sacerdote, vier a público. Então é o segredo de confissão. Mas depois Jesus fala da unidade e reconciliação como princípio da unidade da oração. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que Pedro recebeu como primado na igreja, e esse primado não é jamais tirado, agora os discípulos apóstolos participam também junto com Pedro. Cabe aos discípulos, junto com a autoridade de Pedro, o discernimento ou não do arrependimento, o perdão. Por isso é que até hoje, na igreja, as questões mais graves têm no Papa a terceira instância. Antes de chegar ao Papa, se deve passar por duas instâncias primeiras. A unidade deve levar a unidade de oração, centrada em Cristo Jesus. Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Mas o Pai só concede se por acaso existir comunhão, perdão, e assim mantendo a unidade na oração é que será atendido. Jesus não se manifesta na divisão, no ódio e rancor. Seria sujar a graça que ele nos deu. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. E diz: Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. A comunidade orante reunida em Jesus, luz do mundo, é chamada na comunhão a vencer as trevas, da quebra da unidade, da caridade. Lutar pela unidade da fé e pela comunhão com o corpo de Jesus Cristo, a igreja, que Jesus amou e por ela se entregou, como São Paulo fala na carta aos Efésios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.